SBT, a cara do Brasil. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amada igreja, shalom, amados em Cristo, shalom, aqueles que também não conhecem a Jesus. Meu nome é Paulo Berlim Pérez, pastor do Ministério Sementes de Cristo, e quero compartilhar da palavra poderosa do Reino de Deus, uma palavra que nos consola, que nos direciona amor, que nos dá paz, que nos dá esperança, que fortalece a nossa fé, mas também que nos confronta. Confronta como, pastor? Confronta porque todas as vezes que você está, digamos, no pecado, ou cometendo alguns delitos, ou saindo da presença de Deus, ou até mesmo fazendo coisas que vão te ferir, que vão ter consequências para você no futuro ou em breve, a palavra sempre nos confronta revelando a verdade. Então, quando a verdade vem, é como um confronto, porque a palavra que é verdadeira, absolutamente capaz de mudar a nossa história de vida, ela vem como um confronto às vezes e nos faz relembrar ou nos orienta da forma correta. E às vezes, para quem quer permanecer no erro ou no pecado, essa palavra é um confronto, ele não aceita. Aqueles que aceitam, amados, certamente eles são tremendamente abençoados, porque eles são conduzidos pelo Espírito Santo. Então eu quero compartilhar um texto muito conhecido, bastante interessante, do Antigo Testamento, em Deuteronômio, capítulo 31, quando fala de Moisés e Josué como seu sucessor. Moisés dando as últimas orientações a Josué e falando claramente da perseverança, da confiança e daquilo que era promessa do Senhor para a vida de Josué. Como todos nós, certamente podemos herdar as nossas promessas, já que foram estabelecidas pelo próprio Deus. Mas você precisa ter fé, ter esperança, permanecer fiel a Ele, sim, e esperar o tempo de Deus. Aqui, no capítulo 31, fala sobre as últimas disposições, né? Josué como sucessor de Moisés, como eu falei, e nós vamos ler aqui apenas o versículo 8. Aqui começa Moisés, no capítulo 31, falar com Josué, e no versículo 8, olha o que diz a palavra de Deus. O Senhor é quem vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas, nem te atemorizes. Que palavra poderosa, num momento crítico e num momento extremamente difícil na vida de um homem. Ou seja, digamos que você estivesse com alguém que te auxilia, que é uma pessoa de autoconhecimento sobre determinado assunto, sobre determinada tarefa, sobre determinado trabalho que está dando sequência, ou segmento. E num determinado momento essa pessoa fala que vai embora, ou ela está prestes a partir para a morte, ou partir para outro país, de repente seguiu em frente num outro propósito, numa outra situação e foi para um outro país, ou vai, mas está te preparando com algumas palavras, com alguns ensinamentos, porque em breve você ficará sozinho. Isso não assusta às vezes, amados? Claro que assusta, até porque mesmo que você saiba parcialmente sobre o assunto, sobre o trabalho que está fazendo, mas tem uma pessoa que conhece, tem domínio pleno sobre isso, quando ele está junto, dá um conforto. Todos nós somos assim, ou seja, é mais confortável aquela situação, é mais confortável o trabalho, porque se eu tiver dúvida, eu tenho a quem recorrer imediatamente. Agora, quando essa pessoa não está com o celular, está em viagem, está de férias, ou digamos até foi embora. Aqui não era o caso de Moisés e Josué, porém, aqui era questão de assumir a posição agora de Moisés e fazer aquilo que Moisés estava dar continuidade naquilo que Moisés estava fazendo e aquilo que era proposto a Josué agora. Então essa palavra de incentivo, essa palavra de consolo vem numa hora oportuna, vem numa hora a qual
Josué talvez estivesse desesperado, estivesse apavorado com aquela situação. Amados, não é questão que ele não conhecia Deus ou não sabia do poder de Deus. É que em determinado momento vem uma palavra para nós, vem uma notícia que nos abala, nos impacta profundamente. Pode ser uma notícia boa ou uma notícia ruim. Talvez na notícia ruim, o abalo sentimental e até corporal, ou expressão, ou até processo daquela passagem pode causar alguns danos à pessoa, sim, ao ponto dele ficar enfermo, ao ponto de ficar de cama, ao ponto de ficar doente desnecessariamente, por causa do pensamento contínuo sobre aquele determinado assunto, sobre aquela determinada palavra. Mas aqui Moisés fala a Josué: o Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo. Isso é uma promessa, uma direção de uma pessoa que acreditava e confiava plenamente em Deus, e que Josué também confiava, além de confiar em Moisés como seu líder aqui na terra, ele confiava também no Deus de Moisés, no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, Jacó, e também confiava nas promessas de Deus, no poder de Deus. Então, quando ele fala isso, que o Senhor é quem vai adiante de ti, Ele será contigo, ele está falando: olha, não se preocupe, o Senhor está adiante de ti. Ou seja, tudo o que antes que você passe, o Senhor está no controle. Ele estará contigo em todo o tempo. Então, quando você fala uma palavra dessa, há um regozijo, há uma esperança, há uma fé, há um desenvolver diferente. Ou seja, agora eu estou coberto pelo meu próprio Deus, agora quem está diante de mim é o meu próprio Deus. E assim Deus faz, não só com Josué, mas para todos aqueles que temem e amam ao Senhor. Por quê? Pastor, mas será que Deus faz isso? Amados, a palavra de Deus diz que Ele é imutável, Ele é dotado de toda a ciência, Ele é correto em todas as coisas, Ele está em todos os lugares. Então, amados, nós precisamos crer nisso, porque se nós não acreditarmos, que fundamento tem seguirmos a palavra de Deus, quando não acreditamos na própria palavra? Ou seja, seguimos parcialmente. Agora, seguir em toda a integridade, seguir em todo o contexto, nós precisamos entender que não é só receber, não é só bênção, é entender que tudo o que ele falou é verdadeiro, e a consequência das suas verdades e seguir as suas verdades tem consequências positivas. Agora, a consequência de se desviar das suas verdades vem consequências negativas. Por quê? Porque ele quer te machucar e te ferir? Absolutamente não. Porque ele está te direcionando antes que você passe por situações difíceis ou problemas difíceis, ele está te dando orientação. É como um pai que ama o filho. Ele começa a conversar desde a idade que o filho já começa a entender, a saber o que é certo e o que é errado, e o pai começa a direcionar e falar: olha, filho, se fizer assim vai se machucar, vai se ferir, isso aqui não dá para fazer dessa forma, não pode, assim se você fizer, com certeza dá certo, mas assim não, dessa forma você vai se machucar. E às vezes o pai olha, desvia os olhos e o filho acaba fazendo. E quando o filho faz, o pai vai até ele: filho, eu te avisei, filho, eu sabia que isso poderia acontecer, por isso o pai te avisou. Pai, desculpe, realmente eu fiz, o pai já tinha me avisado e eu fiz. Da mesma forma somos nós, como adultos, amados. Nós somos imagem e reflexo daquilo que uma criança que quis provar se realmente ia dar certo ou errado, sabendo que o pai já tinha orientado. Deus nos orienta, Deus nos impulsiona a fazer as coisas certas, amados. É que nós, pela nossa natureza humana, carnal, corruptível, nós às vezes desviamos o nosso foco do Senhor Jesus e das verdades da palavra de Deus. E acabamos escolhendo caminhos tortuosos e a inverdade ou a mentira, e caminhos que vão me levar a uma consequência ruim. Agora, quando Moisés está falando para Josué, e ele diz mais: não te deixará nem te desamparará. Ou seja, em nenhum momento da sua jornada, da sua missão, Moisés esclareceu, ele não te desamparará e nem te deixará. Fique tranquilo, Josué. Fique tranquilo, porque o Deus que nós servimos
Ele falou comigo e eu tenho plena convicção que Ele fará isso. Da mesma forma, amado, eu estou te falando, da mesma forma que você seguir os princípios da palavra de Deus, se você amá-lo, se você agregar, deixar com que Ele faça morado, se você seja templo do Espírito Santo, o Espírito Santo habite em você, mas mais do que isso, do que habitar em você, Ele seja o seu Senhor, aquele que te direciona, aquele que te mostra a verdade, que te impulsiona para o caminho correto. Se você deixar com que Ele conduza a sua vida, amado, certamente, da mesma forma que Deus estava nesse momento com Josué, como Moisés falou, Ele vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Certamente Ele é contigo também, amado. Porque isso não é uma promessa somente para Moisés e para Josué. É uma promessa para os filhos, aqueles que honram o Pai. Os filhos que temem e amam a Deus, amados, certamente herdarão esta promessa também. Deus estará à frente, Deus será conosco, Deus não nos desamparará. Isso é promessa de Deus, amados, certamente. Não temas, nem te atemorize. Agora, no final, ele fala porque ainda sabia que a estrutura de Josué estava abalada. Por quê? Quando uma notícia vem até nós, uma situação que estamos passando, estamos vivendo, vem, além da palavra de consolo, eu preciso dizer claramente como Moisés falou a Josué: não temas e não te atemorizes, ou seja, o temor, o terror, o susto, o pavor de determinadas situações nos fazem cegar, nos fazem parar de pensar claramente, nos faz parar de pensar de uma forma lógica e começamos a pensar várias coisas ao mesmo tempo e até em morte. E talvez aqui Josué estivesse apavorado, porque não, mas Moisés foi instruído pelo próprio Deus, você sabe mais do que eu, você tem intimidade com Deus. Agora ele passa o seu cajado, né? Aqui a palavra não diz, eu estou só conjecturando. Ele passa o seu cajado para Josué e fala: olha, Josué, da mesma forma que Deus foi comigo, Ele é contigo. E tudo isso que eu estou falando é uma verdade absoluta. E olha o que diz no versículo 7, o que antecede o versículo 8. Chamou Moisés a Josué e lhe disse, na presença de todo Israel. Amados, quando uma pessoa tem convicção, ele não fala escondido, ele não vai falar para uma única pessoa achando, eu não vou falar perto de algumas outras pessoas ou dos parentes dele porque vão achar que é uma ilusão, que eu não estou falando coisa com coisa. Aqui, Moisés está falando, a palavra nos diz que Moisés falou diante de todo Israel, ou seja, centenas ou milhares de pessoas naquele momento estavam ouvindo o que Moisés estava falando a Josué. E olha o que ele diz: ser forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra prometida, do que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos teus pais, e tu os farás herdá-la. Olha que coisa tremenda. Agora ele fala, você entrará na terra prometida que foi dada sob juramento e herdará com todo esse povo. Ele já estabeleceu, amados. Mas para confortar o coração de Josué, ainda ele acrescenta, o Senhor é quem vai adiante de ti, fique despreocupado. Ele será contigo em todo o tempo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas e nem te atemorizes. Amados, se você confia em Deus, eu falo esta palavra com muita convicção. Não temas, não te atemorize. Ele não vai te desamparar. Ele não vai te deixar. Ele estará contigo em todo o tempo. E Ele estará à frente destas grandes batalhas pela qual você está passando ou está vivendo nesse exato momento. Eu não sei o que é. Talvez um problema sério na sua família, talvez um problema sério de saúde, talvez um problema sério com os teus filhos, com o teu cônjuge, com o relacionamento conjugal. Eu não sei o que você está passando, mas eu sei num Deus que eu creio, num Deus soberano, que isso não é maior do que Ele, que este problema pode ser confiado a Ele, colocado diante de Deus. E se você acredita nesse Deus, confia nesse Deus inabalável, poderoso,
um Deus de poder, um Deus de milagres, um Deus de promessa, um Deus que é soberano sobre céus e terra. Certamente, amado, Ele te ajudará, certamente Ele te confortará, certamente Ele será o teu consolo, certamente Ele será o teu refúgio e fortaleza nesse exato momento, amado. Por isso, confie nele, confie no Senhor e saiba que Ele tem o melhor para você e para sua família. Mas creia nele, confie nele, ande nos seus caminhos, acredite na palavra, não só ouça a palavra, mas viva essa palavra poderosa, porque quando você ouve e vive, amado, você está testificando que a palavra que você ouviu, que a palavra que você recebeu faz parte da tua vida. Quando eu mostro que faz parte, ou eu apresento isso na sociedade onde eu estou, que ela faz parte da minha vida, é quando eu não somente profiro, como também vivo esta palavra. E você pode viver. Em nome de Jesus, que você receba esta palavra e seja cheio da presença de Deus. Tu e tua casa, amado, serão bênção na presença do Senhor, mas você precisa acreditar, confiar e ter fé. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Programa Semeando em Vida. A palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. SBT, a cara do Brasil.